Olha, o presidente Bolsonaro transformou uma simples situação, o veto à anistia de uma dívida tributária de igrejas, num caso do tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, médico e monstro. Para não desagradar os religiosos que atuam como seus cabos eleitorais, o candidato à reeleição ocupou o corpo do presidente para conspirar contra o veto presidencial. Quer dizer, entre o fiscalismo do Paulo Guedes e o oportunismo da bancada da Bíblia, o Bolsonaro optou pelo equilibrismo político. Quem melhor resumiu essa situação foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Se a questão fosse econômica, disse o Mourão, a solução seria simples: veta e acabou. O problema é que a anistia às igrejas virou uma questão política. E o presidente Bolsonaro criou uma nova modalidade de veto, é o veto com fé. Ele barrou o perdão das dívidas tributárias das igrejas, como pedia o Ministério da Economia, mas correu às redes sociais para expressar a sua fé na disposição do Congresso de remover a montanha que está oprimindo aí os irmãos da sonegação. Ele vai lá nas redes e diz: se eu fosse parlamentar, deputado ou senador, eu derrubaria o veto. Quer dizer, o presidente pregando a derrubada de um veto que ele mesmo apôs ao projeto que recebeu do Congresso. O Bolsonaro não atendeu aos apelos do Paulo Guedes. Ele escorou o veto no medo de sofrer o impeachment por irresponsabilidade fiscal. Tanto escorou a decisão num parecer da sua equipe jurídica. Deu de ombros novamente para a preocupação fiscal da equipe econômica. Ele também não atendeu ao eleitorado evangélico, que continua obrigado a pagar os seus impostos regularmente, sob pena de ser importunado pela Receita Federal. Quando o presidente estimula a derrubada do veto, ele está prestigiando apenas os pastores e os líderes religiosos que recebem uma participação nos lucros disfarçada de prebenda. Recebe ali uma grana como se fosse recompensa pelos seus trabalhos religiosos e, na verdade, é uma distribuição de lucros disfarçada, porque as igrejas viraram empresas, estão fazendo negócios. E o fisco foi lá e taxou com a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas. Aí as igrejas se fingem de mortas e, a exemplo de outros grandes sonegadores empresariais, vão ao Congresso e aprovam ali um jabuti, enfiam num projeto qualquer um jabuti para não pagar a dívida. Isso não é razoável. Não é razoável que ocorra, e ocorre com muita frequência no Brasil. Por que não é razoável? Porque você acaba criando dois tipos de contribuinte. Os contribuintes que estão em dia com o fisco se tornam imbecis. E os outros são espertos, que levam o fisco no beiço e, quando autuados, se a dívida é muito grande, vão lá no Congresso e cavam essas anistias de ocasião. Para a bancada da Bíblia, o apelo do Bolsonaro em favor da derrubada do veto talvez seja apenas mais uma evidência de que Deus existe. Para o Paulo Guedes e para a sua equipe, eles também acreditam que Deus existe, mas o receio é de que o Todo-Poderoso já não dê expediente full time. Esse procedimento do presidente Bolsonaro, de dupla personalidade, ora veta, ora estimula a derrubada do veto, isso é uma evidência de que Deus foi cuidar de outras coisas, que o Brasil está à deriva. Não é razoável que isso ocorra. Espera-se que o veto não caia, mas a articulação é muito grande no Congresso para derrubar esse veto. A chance de cair é muito grande.